Cremilda e os seus opositores. Vingança implacável, fidelidade dos súbditos até à morte e um turbilhão de paixões indomáveis que levarão os burgúndios à sua extinção, até ao último homem. A Canção dos Nibelungos. Um drama feito de ficção e de factos. Um sangrento thriller cheio de referências a personagens históricos e a um lendário tesouro. Muitas teorias perfilam-se em volta do mítico ouro do Reno, que ainda hoje deixa os investigadores sem fôlego. Sombras negras abatem-se sobre Worms, a capital do reino dos Burgúndios. O cobarde assassinato de Siegfried envenenou o ambiente da corte. A sua inconsolável viúva, Cremilda, planeia a vingança. Nem por um segundo a sua profunda fé consegue afastar dela os maus pensamentos. A vulnerável mulher está entregue à maior crise da sua vida. O casamento de ambos os príncipes estava sob os auspícios de uma boa estrela. O irrefletido herói deixou-se enliar numa astuciosa jogada. Com uma capa mágica que o tornava invisível, ajudou Gunther, irmão de Cremilda, a vencer em luta Brunilda e a levá-la para Worms como sua futura mulher. Na noite de núpcias, Siegfried ajudou o cunhado a desflorar a noiva. Cremilda recebeu os troféus do vergonhoso ato. Rebentou o escândalo entre as duas nobres damas quando ela mostrou à cunhada o cinto roubado. Brunilda exigiu a Hagen que espiasse a afronta e ele matou o herói. As feridas do morto sangraram quando o assassino se acercou do corpo. A partir de então, Cremilda ficou a saber quem havia matado o seu marido. Apesar de sua alta posição, a solitária dama não consegue orientar-se na sociedade medieval. No entanto, possui o legado de Siegfried, o tesouro dos Nibelungos, que irá tornar-se um instrumento do seu plano fatal. Com o ouro, Cremilda contrata cavaleiros para matarem o pérfido assassino. Porém, Hagen adivinha os planos da sua inimiga. Sem aviso prévio, confisca-lhe a maior parte do tesouro. O ardiloso roubo significa para a viúva mais do que a perda das suas riquezas. Com ele, Hagen mostra claramente a Cremilda que a sua vida irá ficar presa por um fio. Ela tem de perceber que os burgúndios, como novos donos dos bens roubados, são também agora os regentes do reino de Siegfried, o país dos Nibelungos, que eles agora tomaram. Um rude golpe. Hagen weiß, wofür dieser Schatz steht, dass in dem Schatz der Nimbus Siegfrieds fortlebt, dass der Glanz dieses Mannes damit auf Kriemhild weiter strahlt. Und er weiß, wie wichtig Kriemhild diese Selbstidentifizierung als Witwe Siegfrieds, als Erbin Siegfrieds ist. Und indem er den Schatz ihr nimmt und damit ihr den Nimbus nimmt, wiederholt er gleichsam in der Kränkung, die er Kriemhild damit zufügt, noch einmal die Tat, die er begangen hat. Und er will Kriemhild kränken, weil sie eben diejenige ist, die für den Namen Siegfrieds steht. Diese Kränkung befriedigt ihn und diese Kränkung bedeutet für ihn eine Gefahr. O perigo de Cremilda está no seu nome. O termo Grimm, em alemão, significa máscara. Hild significa luta. A mulher luta, portanto, por detrás de uma máscara que colocou diante de si. E, na verdade, Cremilda consegue esconder o seu ódio mortal durante mais de 20 anos, atrás de um rosto simpático. O autor desta epopeia não se limitou a deixar pistas para a alma dos seus heróis. Deu-lhes também traços de caráter de personalidades históricas. Os modelos foram por ele retirados de velhas crónicas, tal como os cenários que cuidadosamente escolheu. Entre eles,
o antigo reino da Hungria. Nele vivia o lendário Etzel, que provoca no destino de Cremilda uma súbita reviravolta. 13 anos depois da morte de Siegfried, entram os emissários do rei no Palácio dos Burgúndios. O rei Gunther recebe estes visitantes vindos de longe. Eles vêm pedir a mão de Cremilda para o seu rei. É um presente dos céus que a viúva há muito esperava. Um homem que a livre das garras do pérfido clã de Worms. Ela aceita o pedido para o horror de Hagen, porque o casamento com Etzel irá tornar a sua inimiga uma poderosa aliada. Por detrás do regente da Hungria está nada menos do que Átila, o famoso general dos hunos, a quem os soldados chamam carinhosamente Paizinho. A posteridade ficará a conhecê-lo como o flagelo de Deus ou o terror dos povos. Em meados do século V, este chefe das hordas mongóis invade a Europa Central pelas fronteiras do Império Romano. No auge do seu poderio, Átila tomará o controlo de toda uma região que se estende desde o Cáucaso até ao Reno. Por todo o lado, estes guerreiros espalham o medo e o horror. Os germanos que ocupam o Oriente Europeu abandonam as suas aldeias e fogem para o Ocidente. A marcha triunfal de Átila provoca uma das maiores convulsões históricas no continente europeu: as invasões bárbaras. Também um povo denominado Burgúndios teve muito que fazer com os hunos, e muito antes de Átila. Apenas pequenas sepulturas comprovam a existência deste pequeno povo. Os achados revelam aos investigadores que os burgúndios terão inicialmente ocupado a Alta Lusácia e a Polónia. No século III abandonaram a sua região e mudaram-se para perto de Worms. Além dos relatos de antigos historiadores, restou um vestígio arqueológico que refere de um modo claro esses viajantes. Está no Museu Regional da cidade alemã de Trier. Na recuperação de uma antiga pedra tumular, os peritos encontraram uma inscrição em latim. Ao morto, que estava ao serviço dos romanos, são prestadas honras como pertencente a gentis burgundionum, isto é, o morto era burgúndio de nascimento. De Trier, junto ao Mosela, o general Flavius Aécius controlava a fronteira nordeste do Império Romano. A cidade, uma fortificação ímpar, num importante local estratégico. Como aliados dos romanos de Tibério, os burgúndios tinham de manter a segurança na fronteira do Reno. Um acordo que funcionou bem durante cerca de 20 anos. No ano de 436, porém, deu-se um conflito, porque os germanos quiseram alargar o seu domínio para o oeste, para a Gália romana. Aécios envia uma unidade especial de cavaleiros hunos que o servem como mercenários. Derrotam o exército burgúndio, o seu chefe, o rei Gundaharius e todos os seus seguidores. A infelicidade deste chefe germânico, pelo menos assim o creem os investigadores, está espelhada na figura de Gunther. Indícios do destino dos burgúndios são encontrados pelos arqueólogos num túmulo em França. Os vencidos, após a sua expulsão do Reno, estabeleceram-se na atual Borgonha. Pesquisas revelaram uma série de crânios que o professor Henri Gaillard, da Universidade de Dijon, examinou. Alors, voilà ce crâne qui est déformé intentionnellement. Il a été, quand l'enfant était tout petit, le bébé, on a serré son crâne très fortement avec des bandeaux qui passaient là sur le front et sur le haut du crâne. On voit très bien les dépressions aujourd'hui. Et cette déformation est restée ensuite. Et cette personne, qui en plus a eu une blessure, on voit une trace de blessure ici sur le front, a vécu toute sa vie avec cette déformation. Esta, assim chamada acrocefalia, é uma prova da derrota dos burgúndios. Os hunos,
Eram os designers de uma moda estranha. Os germanos achavam-na chique, porque provinha dos vencedores. Sem dúvida que há na Canção dos Nibelungos temas da história, mas não em todos os pormenores. O aspecto, o vestuário e o comportamento dos protagonistas foram descritos pelo poeta segundo o gosto da sua época, nem que fosse para se mostrar moderno. Mas a sua crítica à moral das classes nobres, em 1200, foi por ele feita com base em acontecimentos do passado longínquo. Quanto às críticas sobre a política do casamento e à justiça feita pelo próprio, baseou-se em Átila. Átila liberta, na sua velhice, Ildico, uma jovem princesa burgúndia. Mas logo na noite de casamento, morre o rei dos Hunos. Já contemporâneos dele especulavam se não teria sido ela a responsável pela morte de Átila, como vingança por ele ter trazido tanto sofrimento ao seu povo. Ildico será Cremilda. Na verdade, esta não mata o marido, Etzel, mas usa-o na sua trama mortal. Ele, sem suspeitar de nada, foi uma marioneta nas mãos da decidida mulher. O rei da Hungria, na epopeia, não surge como um incivilizado. Antes, pelo contrário, distingue-se pelas melhores virtudes: fidelidade, autodomínio e benevolência. É o terrível Átila que fornece os alicerces. Os restantes elementos provêm de outra personalidade mais nobre. Fazem de Etzel o bondoso senhor das terras. Falamos de Stefan I, rei da Hungria. Reinou no século XI. Ficou na história como o rei que cristianizou a região do Danúbio. Pelos seus atos, chegou a ser tido como santo. O seu local de origem, o Arpatenburg, ergue-se sobranceiro à atual cidade de Esztergom. Em A Canção dos Nibelungos, chamava-se este local Gran e a fortaleza Etzelburg. Só no século XX foram encontrados restos da residência de Stefan I. Entretanto, o local serve de cenário para o último ato do drama que atrai milhares de turistas. Provavelmente, o autor conhecia bem o local. Não admira que o lado bom de Cremilda tenha uma origem húngara. Paixão e vitimização da mulher de Stefan, Gisela, impressionaram tanto o autor que utilizou a sua figura. No convento de Niedernburg, em Passau, jazem os restos da piedosa rainha. Depois da morte do marido, tornou-se freira e ficou a dirigir a abadia. Tal como Cremilda, Gisela tinha 3 irmãos. Foi roubada pelos familiares e por 2 vezes feita prisioneira por inimigos pagãos. Por estas razões, abandonou o seu país. O que lhe restou dos seus haveres, tudo gastou na ordem comunitária de Passau. Uma considerável riqueza. Controversa é uma teoria que recusa Worms e Esztergom como o cenário do fim dos Nibelungos. O historiador Heinz Ritter Schaumburg divulgou-a. Ele estava convencido de ser o único a conhecer o local dos factos. O investigador baseou os seus conhecimentos num documento pertencente ao Estado sueco. No Arquivo Real de Estocolmo encontra-se um valioso exemplar da chamada Tritec Saga, datada do século XIII. A obra narra uma história parecida com a da Canção dos Nibelungos, mas com outros toponímicos. Segundo Ritter Schaumburg, a velha saga nórdica é um relato factual e, por isso, a fonte mais segura de localização da história germânica. Foi a cidade medieval de Zuzá que levou o investigador ao ponto central da sua tese. Aí, um rei germano de nome Atalu deve ter reinado no país dos Hunos. Zuzá assemelha-se a Zoeste, na Westfália. Nisso todos os investigadores estão de acordo, embora não acreditem no rei germano Atalu.
Além disso, a região não oferecia comprovadamente qualquer interesse para os invasores. Um achado de 1930 não veio ajudar em nada a teoria de Ritter Schaumburg. Arqueólogos descobriram em Soest um túmulo de uma mulher. A falecida, do século VI, usava uma pregadeira circular de ouro. No verso, via-se uma inscrição rúnica. O investigador leu nela o nome Atalu, uma interpretação que os peritos não conseguem comprovar. Mas o defensor da teoria de Soest tinha outros argumentos. A Tridek Saga refere-se a uma viagem dos Niflungen. Pelo caminho, passam por um local por onde corriam juntos o Duna e o Reno. Segundo os especialistas, Duna deve ser o Danúbio. Mas como este não é um afluente do Reno, os investigadores consideraram que o autor da saga nórdica não conhecia bem a Alemanha. Ritter Schaumburg tem outra opinião. Ele identifica o Duna como o rio Dun. Este rio secundário foi desviado no século XX para o Wupper, mas antigamente era afluente do Reno e na Idade Média chamava-se Dun. Schon bei Tacitus, im ersten Satz der Germania steht, dass Germanien von anderen Völkern und Ländern getrennt wird durch Rhein und Donau. Das heißt, diese beiden Flüsse, die sich ja auch fast treffen, bilden eine gewisse Grenze. Sie waren ein bekannter Terminus in der Antike und ich möchte doch glauben, dass hier diese Auffassung bis in die Titrik-Saga durchgedrungen ist. Ich halte es für sehr gewagt, in der Donau die Dünn zu sehen, obwohl das auch ein alter Name ist. Tão antigo quanto Wernica, o local de onde partiram os Niflungen para se juntarem a Atalu. Ritter Schaumburg também encontra para isso uma explicação. Segundo ele, o domicílio do clã não terá sido Worms, à beira do Reno, mas sim a aldeia de Firmenich, no Eifel. Antes, como agora, uma aldeola muito pacata. Wernica ist nichts anderes als eine Form des Ortsnamens Worms. Man muss wissen, dass der Ortsname Worms auf ein Borbeto-Magus zurückgeht. Und zwischen Borbeto-Magus und Worms gibt es eine lange Entwicklungsreihe des Ortsnamens. Und die Belege Wernica passen sehr, sehr gut in eine bestimmte Periode dieser Entwicklung. Und es ist, glaube ich, keine Frage, dass mit diesem in der Titrik-Saga erscheinenden Ortsnamen, dass damit Worms gemeint ist. Mais provável parece a hipótese de que a história dos Nibelungos tenha chegado através de comerciantes de Soest à Escandinávia. Os nórdicos foram-na contando até que alguém aproveitou a matéria e compôs a Titrik Saga. Com a sua obra, o autor erigiu um monumento a Soest que ele conhecia dos relatos dos mercadores. Todos os outros locais permanecem mera especulação. Conhece-se com mais precisão a viagem de Cremilda, quando vai reunir-se a Etzel, com quem irá casar em Viena. Em centenas de versos, o poeta descreve imponentes locais e cidades situados nas margens do Danúbio. Sítios de descanso que oferecem repouso à noiva e à sua comitiva. Em Passau, o tio de Cremilda, Pilgrim, desempenha as funções de bispo. Na Idade Média, esta cidade era uma importante diocese, dotada de largas competências e com estreitas relações com o Papa em Roma. Este eclesiástico tem um pequeno, mas importante papel na epopeia. Não por acaso, uma vez que o autor de A Canção dos Nibelungos teve profundo contacto com o retrato histórico deste pastor de almas. O poeta parece ter estado nas boas graças dos príncipes da Igreja. O bispo Wolfgang von Erla tinha reputação de ser um mecenas e um apaixonado pela cultura palaciana. Ele já recompensara a arte de Walter von der Vogelweide com um magnífico casaco de peles. A Canção dos Nibelungos foi provavelmente encomendada pelo alto dignitário da Igreja. Uma admoestação à Casa Real que, nesses tempos, pouco se importava com o bem-estar da religião e da nação. O apelo foi drástico.
Os conflitos políticos nos finais do século XII requeriam uma mensagem sem rodeios, uma reposição da ordem através da Igreja como mais alta instância. Com uma carta dirigida aos seus familiares em Worms, os planos de vingança de Cremilda ganham corpo. Ela convida a família para as celebrações do solstício, com o intento de, finalmente, após 13 longos anos, ajustar contas com o seu inimigo Hagen. O portador da carta recebeu ordem para não deixar antever qualquer suspeita e, sobretudo, para também convidar Hagen von Tronje a vir visitá-la. Man fragt sich, warum eigentlich konnte dieser Hass nicht einmal erkalten? Warum hat sie nicht die Trauerarbeit geleistet, von der wir wissen, dass sie erforderlich ist, um mit einem Verlust zu leben? Und ich denke deswegen nicht, weil in diesem Hass ein Gefühl der Mitschuld mitschwingt. Sie weiß, dass sie seinerzeit Zweifel an ihrem Mann Siegfried hatte, bedingt durch Brunhild und die Umstände der Werbung und die Hochzeitsnacht. Sie weiß, dass Hagen durchaus ihren Willen mitvollstreckt hat, dass sie weiß, eine gedankliche Mitschuld an dieser Tat. Und die Person Hagens muss sie beständig, lebenslang an die eigene Schuld erinnern. Sie muss um die Tötung des Hagens bemüht sein. Sie muss den Mann vernichten, der für ihre Schuld steht und ihr sie beständig an diese Schuld erinnert. Hagen suspeita dos planos de Cremilda. Mas apesar dos seus avisos, os burgúndios dirigem-se para a Hungria com uma comitiva de 1000 soldados. O homem de confiança de Gunther é quem verdadeiramente reina. Um homem inteligente com coração frio que move os cordelinhos e toma todas as decisões. Sem ele, o rei ficaria perdido. Hagen von Tronje possuía um caráter ambíguo que entre os investigadores causa muita discussão. A sua terra natal poderia ser Kirchheim, na Alsácia. A pequena povoação chamava-se ao tempo Tronega. No século VI, viveram ali de passagem os reis da dinastia Merovingia. O autor desta epopeia deixou-se inspirar pela sua história. Entre os poucos vestígios deixados por este clã existem algumas sepulturas na Catedral de Saint-Denis, nos subúrbios de Paris. Lado a lado com o sarcófago dos reis, jazem os dos altos dignitários. Eles destornaram o seu indolente rei e tomaram o poder em França. Sob a chefia de Hagen, os burgúndios cavalgam diretos ao seu destino. Uma viagem sem regresso, tal como o autor por várias vezes refere. A partir de Worms, o cortejo segue primeiro para Montante do rio Meno, depois para sul, em direção a Passau. Continua pelo Danúbio, através do Poschlarn e Viena, até finalmente chegar a Esztergom, na Hungria. Para os cerca de 1000 quilómetros, o grupo precisará de cerca de 2 semanas. Junto ao Danúbio, Hagen surpreende 2 donzelas que se banham numa nascente. Um encontro misterioso. Os seres maravilhosos pertencem a um outro mundo e sabem prever o futuro. O descarado preboste do reino rouba o vestuário às donzelas desnudas e dirige-se às 2 criaturas. Pergunta-lhes onde pode encontrar o barqueiro mais próximo, mas não recebe logo a resposta. Em seu lugar, prevêem-lhe o futuro, em troca das roupas. Todos irão morrer, menos um. O capelão que acompanha o grupo em viagem. A cruel profecia foi situada pelo poeta num determinado local. Em Kelsbach, perto da aldeia bávara de Pförring. Já os romanos atribuíam esse amaldiçoado lugar às Parcas, as deusas do destino. Ainda na Idade Média havia peregrinações de gente da zona a esse mítico local. Hagen não hesita em fazer do caso um exemplo. Quer ter a certeza de que o cortejo para o palácio de Hetzel caminha para a sua destruição. Sem rodeios,
lança o capelão ao rio, sabendo de antemão que ele não sabe nadar. E como que por magia, a água traz o servidor de Deus são e salvo para a margem. Agora irá soar para os infelizes burgúndios a hora da verdade. O comandante coloca toda a comitiva na margem do Danúbio e destrói o barco para impedir a travessia. Com isso, obriga os nobres a cumprir o juramento incondicional, se necessário, até à morte. Als Hagen das Fährschiff vernichtet, weiß dass der Untergang der Burgunds besiegelt ist. Das heißt, es kann ihm nicht mehr darum gehen, die Leute bei der Fahne zu halten, Flucht unmöglich zu machen. Es kann ihm eigentlich nur noch darum gehen, die Niederlage zu inszenieren. Das heißt, zu erreichen, dass das, was unvermeidbares Schicksal ist, als Vollstreckung des eigenen Willens imponiert. Die Nachwelt soll die zweifelhafte Lehre daraus ziehen, dass es die Größe eines Volkes erweist, wenn es bereit ist, kollektiv und sinnlos in einen Opfertod zu laufen. O Palácio de Etzel serve de palco para o final da tragédia. Aqui, arqueólogos encontraram as ruínas de uma sala medieval. Ainda continuam os trabalhos de recuperação. Os investigadores concluíram que o poeta pôde ver com os seus próprios olhos a abóboda e inspirou-se na imponente sala. Para as festas, seriam convidados, ao que parece, mais de 1000 pessoas. Quando o rei Etzel faz o convite para a mesa, os burgúndios, contra todas as regras da etiqueta, não entregaram as suas armas. Uma afronta com uma razão de ser. Cremilda queria matar o seu inimigo Hagen e a sua gente na noite anterior. Mas o matreiro lobo afogou os autores do atentado no rio. Sem dar atenção ao seu filho, ela espreita nova oportunidade para atacar. Todos os convivas estão como que sentados sobre um barril de pólvora. Apenas Dietrich de Berna, fiel conselheiro de Etzel, domina a situação. O próprio Hagen presta honras a este homem. Teodorico o Grande deverá estar por detrás deste herói de A Canção dos Nibelungos. A sua pista conduz-nos a Ravenna, em Itália. Aí um gigantesco mausoléu recorda o grande senhor dos godos. No final do século V, ele entra em Verona, a cidade que por muito tempo fora chamada Bern. Foi dali que Teodorico começou a sua invasão. Graças a uma política inteligente, foi possível a este chefe unificar os variados povos, uma façanha que lhe valeu o título de Príncipe da Paz. Teodorico foi o primeiro dominador germano a receber a merecida nomeação de rei, depois da queda do Império Romano na Península Itálica. Um contemporâneo escreveu que ele foi, em tudo, um verdadeiro imperador. Após a sua morte, surgiram várias sagas em volta deste invulgar homem de Estado. Teodorico ficou conhecido como um rei cristão e perfeito. Dietrich de Berna é o seu paralelo alemão, um herói sem medo e sem mácula. Mas também ele não consegue impedir a catástrofe. Ficou em pânico quando um mensageiro anunciou que Cremilda tinha mandado assassinar os servos dos burgúndios. Hagen reage de imediato. Sem hesitar, corta a cabeça ao filho da soberana. É o sinal de partida para uma verdadeira carnificina. Os Nibelungos armados caem sobre os soldados de Etzel e abatem-nos. A batalha entre os hunos e os burgúndios será um símbolo da inimizade entre cristãos e pagãos, existente na época do poeta. Ao mesmo tempo, Dietrich de Berna impede que Hagen também abata o casal real. Apenas um atraso é o que o furioso guerreiro toma como certo. Os últimos 206 versos são uma torrente de desgraças, com cabeças a rolar, gargantas degoladas e sangue a escorrer. Segundo o autor,
Foi assim que acabaram as festas reais, com sofrimento. A biblioteca de Wolfenbüttel conserva um documento que esclarece as causas deste violento thriller. A Canção dos Nibelungos é uma forte crítica à classe reinante e aos seus destrutivos comportamentos. A primeira edição escrita da Constituição Alemã, o chamado Código Saxão, determina o fim da justiça por mãos próprias. Em 1235, o imperador Frederico II anunciou: assim determinamos. Uma pessoa que receba a ofensa não deverá vingar-se, mas antes deverá queixar-se ao juiz e seguir o processo até ao fim. Nas suas viagens, o autor da edição observou de perto os conflitos humanos. Ele sabia como as pessoas sofriam com a injustiça e o desleixo dos poderosos. Encontrou muitas pessoas indefesas, que fugiam das suas aldeias incendiadas por grupos de malfeitores a mando dos nobres. Os servos queixavam-se ao clérigo das suas penas, sendo eles as verdadeiras vítimas dos conflitos entre as casas nobres. Uma existência de miséria. Para que cada um compreenda o seu apelo à piedade, apimenta ainda mais os acontecimentos. Cremilda, entretanto, mandara aprisionar os convidados no salão de festas. Logo em seguida, a rainha lança um ultimato. O seu irmão Gunther deverá libertar voluntariamente Hagen, ou os burgúndios serão massacrados. Mas, no conceito de fidelidade dos Nibelungos, o rei age como vassalo daquele. Os laços familiares contam menos do que o juramento que os cavaleiros haviam prestado. Exasperada, a viúva de Siegfried dá a ordem de lançar fogo. A sua fúria não conhece limites. Esta é uma cena-chave. Os companheiros preferem ir juntos para a morte, atraírem um dos deles. Coragem de heróis, fidelidade e honra. Virtudes alemãs. Pelo menos até ao século XX, manter-se-á este código de honra sem que estivesse escrito. A Canção dos Nibelungos inspira pintores, escritores e compositores. No século XIX, esta epopeia é celebrada como Epopeia Nacional. A admiração pela resoluta atitude dos protagonistas veio mesmo a ser útil para fins políticos. O nazi Hermann Göring lembrou aos desesperados soldados a fidelidade dos Nibelungos. Um cínico apelo. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohnegleichen. Das hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort. O general nazi interpretou a mensagem da epopeia ao contrário. Sacrifício de vidas humanas em todos os séculos e em todos os países é uma crueldade e não tem nada de honroso. Lutas e mais lutas foram travadas pelo sinistro Hagen. Os soldados morreram todos. O seu rei, Gunther, vê-se acorrentado e nada mais pode fazer. Ao herói apenas resta a perspectiva de uma morte gloriosa às mãos do inimigo. O ensejo é-lhe dado por Dietrich de Berna. Como figura clarividente da epopeia, ele luta contra o mal. Instiga Hagen a deixar-se prender como refém, mas o ousado burgúndio escolhe o duelo. O benevolente Dietrich não quer matar o súbdito de Worms. Fere-o e conversa insistentemente com ele. Hagen deve viver se estiver disposto a redimir a sua culpa para com Cremilda. Assim ela jura ao cavaleiro de Berna. Por fim, Dietrich leva o prisioneiro para um confortável aposento. Cremilda mostra-se mesmo disposta a cumprir a sua palavra. Faz um último pedido ao seu inimigo Figadal, a restituição da sua herança,
o tesouro dos Nibelungos. Se Hagen renunciar à posse do tesouro nacional, ela conceder-lhe-á a vida. A reposição da sua honra contra um salvo-conduto. Mas o fiel servidor do rei manifesta a sua perplexidade e cala-se teimosamente. Mesmo depois de Cremilda lhe mostrar a cabeça do irmão, Gunther. A hora da vingança. Com a espada de Siegfried, Balmung, Cremilda decide o destino de Hagen. E também o seu. O ajudante de Dietrich empunha a arma e corta a mulher em bocados. Assim consta na epopeia. Natürlich fragt man sich, warum muss Kriemhild sterben? Sie wird über weite Strecken des Liedes dargestellt in der Rolle des Opfers. Sie ist Witwe, sie hat erlebt, wie ihr Mann getötet wurde, sie hat den Schatz verloren, sie lebt am Hohenhof. Aber sie ist eben nicht nur Opfer, sondern sie ist ganz sicherlich auch Täterin. Sie hat Hagen die Stelle gewiesen, an der der Unverwundbare verletzlich ist. Sie hat dann schließlich auch dafür gesorgt und dazu ursächlich beigetragen, dass ihr Volk, ihre Familie getötet wird. Wenn sie übrig bliebe, dann wäre eine Mittäterin am Untergang Burgunds am Leben und das wird der Leser nicht als gerecht empfinden. Tal como a execução de homem por uma mulher. Para o público medieval, seria atentado contra os costumes. A canção heroica germânica. Verdadeiro cocktail acerca da atribulada vida de Siegfried, Cremilda e seu marido. Uma selva quase impenetrável de ilusões morais e temas históricos. Há muito que os estudiosos vêm descascando o Código dos Nibelungos. Apenas um segredo mantém ainda de pé as investigações. O mítico tesouro dos Nibelungos foi roubado por Hagen, por maus motivos, como diz o poeta. Numa noite, numa ação velada, ele leva do palácio o valioso espólio. O ladrão segue o seu caminho pelas margens do Reno. Nele deixa afundar a herança de Cremilda na corrente. Nenhum verso revela qual a composição do tesouro. No entanto, os caçadores de tesouros procuram-no. Aventureiros levam a sério a descrição do afundamento do tesouro de Hagen nas margens do Reno, em Worms. Um monumento enorme no local assinala ainda hoje a famosa cena. Igualmente obscuro fica o local onde Hagen terá lançado as preciosidades à água. O texto deixa apenas entrever um pequeno indício geográfico. Ele deixou cair no Reno, junto ao poço. Lê-se nas linhas que oprimem os corações dos caçadores de tesouros perdidos. Hans-Georg Jacobi é um deles. O arquiteto acredita mesmo conhecer o local onde se esconde o lendário tesouro do Reno. Há décadas que segue todas as pistas. Wir befinden uns hier an dem sogenannten Schwarzen Ort. Das ist die große Rheinkurve hier bei Gernsheim. Und hier gibt es abnorm starke Tiefen, die für den Rhein ganz ungewöhnlich sind. Hier haben wir Tiefen bis maximal so um die 25 Meter. Das ist ganz ungewöhnlich. Wenn man bedenkt, dass vorher und nachher, heute zumindest etwa in der Schifffahrtlinie so rund im mittleren Wasser 2,50 nur Tiefe ist, hier gibt es die großen Rheintiefen. Das ist der Schwarze Ort. Und dazu kommt jetzt noch, dass wir hier gegenüber den Ort Lochheim gefunden haben, den Ort, den es eigentlich gar nicht mehr gibt heute. In alten Flurkarten gibt es den noch. Kleines Lochheim, großes Lochheim. Und wir gehen 100% davon aus, dass der Verfasser des Nibelungenliedes diesen Ort hier meint, wenn er sagt, bei Lochheim, Zem-Loche, ist der Schatz versenkt worden. Geht auch strategisch nur hier. A natureza apoia a teoria de Jacobi. Antes do seu nivelamento, no século XIX, o Reno dividia-se em diversos meandros que regularmente iam modificando o seu curso. Portanto, o esconderijo não seria seguro, pois a corrente teria já posto o tesouro a descoberto. Há apenas uma exceção, a curva em Bernsheim. Alguns geólogos consideram que o rio tem mantido neste local o seu leito. Na verdade, nos últimos 2000 anos, ele não se deslocou mais do que 500 metros.
Mas, em todo o seu restante curso, o antigo leito do rio está agora em terra. Wir haben mit verschiedenen physikalischen Methoden hier das Gelände untersucht und sind dann auf eine ganz verrückte Stelle gestoßen, mit der wir überhaupt nicht klarkamen. Da war eine Metallausstrahlung, konnte man feststellen, aber eine indifferente Form. Und da haben wir dann einen weltberühmten Routengänger eingesetzt. Und dann hat er uns auf dem Boden mit Flöckchen das markiert. Und da kamen wir auf eine sehr geometrische Form. So ein Rautenfeld, 7,50 Meter, die Seitenlänge, und das Feld hatte ziemlich gleichmäßige Metallausstrahlung. Konnten wir aber nichts mit anfangen. Und erst einige Tage später kam die Erleuchtung. A área de forma geométrica, continuou Jacobi, era composta por vasos, comprimidos uns contra os outros. Na sua opinião, Hagen não teria lançado apenas os objetos de ouro, mas tê-los-ia metido dentro de ânforas. As ânforas teriam sido atadas umas às outras pelos homens de Gunther. Depois, foram levadas numa jangada até ao meio do rio e lançadas à água de uma só vez. Para tornar o tesouro mais pesado, Hagen teria colocado lajes de pedra sobre a estranha construção. Já há 30 anos, este homem, natural de Mainz, havia revelado um importante achado numa escavação. Nessa altura, ele introduzira um tubo de aço no chão, no qual um mergulhador podia entrar, a fim de ver se no fundo do rio, no velho leito, haveria alguns indícios. Um processo dispendioso que teve de ser interrompido por colocar vidas em risco. Contudo, o mergulhador encontrou algo interessante. Desenterrou um fragmento de mármore belga. O material não existe na região do Reno. Jacobi considera o fragmento como pertencendo a uma das pesadas placas de pedra. O incansável investigador quer fazer o mais cedo possível uma nova tentativa, desta vez com tecnologia moderna. E, quem sabe, talvez um dia o lendário ouro do Reno, um dos últimos grandes mitos da história alemã, se torne realidade. A Canção dos Nibelungos. Uma obra com 1000 anos de existência que alimenta muitos sonhos. Os seus heróis permanecem sempre jovens e simbolizam os sentimentos que nunca mudam. Amor e ódio, coragem e cobardia, confiança e ciúme, o bem e o mal. Tudo aquilo de que se compõe a natureza humana.